Bom, quero voltar agora um pouco na questão do imposto de renda, porque isso interessa a todos os brasileiros. Sobre isenção do imposto de renda, é a nossa manchete. Foi durante a entrevista agora pela manhã que Lula disse que o governo dará a isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos. Esse também foi um assunto tratado por Fernando Haddad ontem no Roda Viva da TV Cultura. Vamos primeiro ouvir o que disse Lula a respeito do imposto de renda e o que deve acontecer esse ano. Com o reajuste do salário mínimo, as pessoas que ganham no mínimo parece que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão, porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha 10, 2 mínimos não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais. O Haddad também falou sobre isso quando foi questionado ontem no Roda Viva, falando sobre a importância dessa revisão do imposto de renda. Vamos assistir. Nós vamos fazer uma nova revisão esse ano, até por conta do aumento do salário mínimo. O presidente já pediu uma análise para nós acertarmos a questão da faixa de isenção. Vamos embora. Sakamoto, queria saber, isenção para quem ganha até 2 salários mínimos. Além disso, mudanças nas faixas de isenção. Qual é a necessidade de se fazer isso, né? Que impacto isso pode ter, inclusive, para o governo Lula? Primeiro, Fabiola, até vamos lembrar que isso deveria estar fazendo parte, né, da segunda etapa da reforma tributária. Né? A primeira, as pessoas estão comemorando, foi aprovada a reforma tributária, foi aprovada a primeira parte, que é a parte relacionada a impostos de consumo. Tinha a segunda parte, que, ao meu ver, é tão importante ou mais importante, que é a parte da tributação da renda, em que iria se discutir a questão do imposto de renda, da progressividade, ou seja, cobrar muito mais de quem ganha mais e cobrar muito menos de quem ganha menos, proporcionalmente, é claro, né? E também a própria taxação de dividendos, ou seja, a grana que o pessoal que é sócio de empresa recebe e não é tributada no Brasil, o que faz que super ricos, atenção, você que tem o seu Renegade e parcelou em 24 vezes, você não é super rico, apesar de achar muitas vezes que é. Então, não estou falando de você, tá? Fecha parênteses. Então, os super ricos pagam muito menos impostos do que a classe média no Brasil por conta exatamente dessas isenções. Tudo isso deveria ser discutido, e essa questão da nova tabela do imposto de renda deveria ser discutida na reforma tributária. Como vai ser uma discussão longa, que talvez não se encerre em um ano, e talvez nunca se encerre, e Lula tinha prometido que ia isentar pessoas que ganham até 5 mil reais do imposto de renda, e todos os seus ministros falaram, olha, até o final do mandato do Lula, o pessoal que ganha 5 mil vai estar isento. Né? Então, o Lula começou no ano passado com 2 salários mínimos, esse ano está atualizando para pegar o ganho real do salário mínimo, né? O salário mínimo subiu acima da inflação, voltou a subir acima da inflação, que é o que aconteceu nos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e teve aquele lapso dos 4 anos de Bolsonaro, que não teve aumento acima da inflação. Guedes achava que isso era um exagero, afinal de contas, para quê, né? Para que gente que tem que comer, né? Afinal de contas. Mas o ponto é que agora vai se atualizar esse valor para garantir que o pessoal que ganha até 2 salários mínimos esteja isento. Essa reação do Lula, Fabiola, está vindo na esteira de uma nova campanha de fake news que está correndo nas redes sociais, que coloca o quê? Que coloca que essa mudança do imposto de renda para pegar 2 salários mínimos isento ia deixar de valer agora. É uma campanha muito forte, nas redes bolsonaristas está bombando, dizendo que o governo vai tornar quem ganha 2 salários mínimos novamente contribuinte do imposto de renda, que não é verdade. Então, o governo está colocando isso, está se discutindo, está divulgando para tentar mostrar, olha, não é verdade, o pessoal vai acompanhar o aumento do salário mínimo. Né? Enquanto isso, vai se construindo, como a Haddad colocou, essas outras faixas de isenção. Eles não vão conseguir fazer isso tudo de uma hora para outra, caso contrário, aquela ideia de fechar a meta fiscal no final do ano, papum. Porque o grande pagador de salário mínimo do Brasil não é a iniciativa privada, o grande pagador é o poder público, com aposentadoria, com pensão, com BPC, benefício de prestação continuada aos mais pobres. Tudo isso é quem indexado pelo salário mínimo, e quem paga mais é o poder público no Brasil. Então, teríamos um problema, né, de déficit. Então, não vai para 5 mil agora. A ideia é que vá até o final do governo. Mas, Fabiola, é importantíssimo isso. É importantíssimo pegar o pessoal que ganha menos e isentar e cobrar de quem ganha mais. E ao mesmo tempo, a questão é que neste momento a gente está
tirando o peso de quem ganha menos, o que é importante, e não está cobrando de quem ganha mais. Ah, foi aprovado taxação de super rico no ano passado com fundos offshore e com fundos exclusivos. Aquilo não é taxação de super rico, gente. A proposta aquilo é importante, é taxar o pessoal naqueles buracos de isenção, mas não é a grande taxação de super rico, como o próprio PT e os partidos de esquerda defenderam ao longo de muitos anos, que passa por quê? Taxar dividendos, taxar melhor o imposto de renda, taxar eventualmente grandes fortunas, taxar de forma decente heranças que teve, é claro, também uma linha aberta, né, na reforma, mas que precisa avançar, mas principalmente taxar dividendo. Tem centenas de bilhões que estão aí que podem ser taxados, que podem ser usados para cobrir exatamente essa isenção dos mais pobres.